Olá, meus amigos da NMTVnet. Estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte. Hoje, quarta-feira, linda, maravilhosa. Já está quase aqui na fazenda do Zezinho. Agora mesmo o trem escurece tudo. Mas estamos muito felizes porque estamos aqui de novo para falar aí sobre futebol, a paixão nacional. E hoje eu vou começar com o professor. Só lembrando que hoje o flamenguista não veio, porque não sei se você está com medo do jogo de hoje à noite, o que é, mas são compromissos inadiáveis, não deu para ele comparecer aqui, que é o nosso amigo Roy Lacerda, que hoje eu ia apertar ele aqui, viu, doutor? Mas, né, deixa eu falar. E aí, meu amigo Bosquinho, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Quase boa noite, amigo internauta. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ilustre causídico, para lembrar do nosso comandante. E boa tarde a todos aqueles que assistem uma beirinha aí do nosso programa ou assistem o programa todo. Hoje tem muita coisa aqui e a gente vai responder todos os seus questionamentos aqui na banca com a maior boa vontade e a maior alegria, porque a gente sabe que vocês estão aí do outro lado inteirando conosco. Então é isso aí. Vamos que vamos, presidente. Parece que você veio com a camisa azul para mim alegrar, porque ontem nós tivemos aí uma batalha boa demais. Você sabe que depois que você tem muito janeiro, você nem fica falando a sua idade, né? Que é mais ou menos 60. Pode ser muito mais de 60 e menos de 60. Então. Eu, quando pergunta para mim, eu falo uns 12. Uns 12. É, né? Muito janeiro. E aqui do meu lado, meu amigo Dr. Wilmo Alves, o causístico, como é que é? Causídico. Causídico. Tudo bem, doutor? Tudo bem. O senhor parece estar mais jovem, doutor. Tá com a camisa bonita hoje. Velho. Mas como de costume ele só usa nos trinques, né? Nos trinques. Mas o senhor está mais jovem hoje. Eu quero a receita. Obrigado. Eu não sei, eu costumo fazer a barba, né? Eu não faço. Talvez seja isso. Foi uma indireta para mim? Não, é porque você se acostumou com a barba. Eu usei barba 16 anos. Quando foi no dia 22 de maio de 2002, eu resolvi retirar a barba. E de lá para cá não deixei mais. Mas é isso. Meu caro presidente Nilton, professor Bosco e os internautas da NMTVnet, esse programa Tribuna do Esporte. Boa tarde, quase boa noite aqui no Zezinho. Muito calor, um sol quente, que daqui a pouco não teremos mais sol aqui. E falar de futebol. Os resultados de ontem, que não agradaram, e temos mais jogos hoje. Vamos esperar, o Flamengo joga hoje e o Cruzeiro ontem venceu 1-0 o Boca Juniors. Só lembrar, presidente, é que quem conhece o Alçapão La Bombonera, 1-0 no Mineirão, em Belo Horizonte, é muito pouco. Já estive lá. É muito pouco para aquele alçapão lá em Buenos Aires. Lá vai ser ali complicado. Depois ali daquela trilha do Caminito que a gente vai dar lá no La Bombonera. Eu já estive lá, não assisti jogo, mas entrei lá no La Bombonera e é um negócio impressionante. O Cruzeiro que se prepare, porque tinha que ter obtido um resultado melhor, mas o Cruzeiro tem um bom time. Hoje, apesar de estar onde está, conseguiu sair da zona de rebaixamento e certamente vai fazer de tudo para enfrentar lá o Boca Juniors lá no Bombonera e tentar sair de lá com uma vitória. Pois é, falando de Libertadores, né, doutor? Ontem nós tivemos, além de uma grande vitória do Cruzeiro, que é 1-0 contra
a catimba lá do Boca Júnior. Foi assim uma vitória, não digo maiúscula, mas necessária do Cruzeiro. E o Cruzeiro, que inclusive você falou um negócio interessante, professor, há uns programas atrás aí, sobre aquela retaguarda ali do Cruzeiro, que já há 2 ou 3 jogos que ele tirou o goleiro, o titular, e pôs o Otávio, que veio da base, lá, foi campeão pela base. O que está acontecendo com o Cássio? O Cássio está machucado. E você falou também aí agora que o Lucas Silva não estava dando liga ali no Cruzeiro. Você acha que o Cruzeiro realmente, com o Arthur Jorge, já deu uma melhorada depois do Tite? Já tem 4 jogos, 1 empate, 3 vitórias. Isso para um time que estava como o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, de 12 pontos ganhou 10, cara. Isso é lógico que eu estou incluindo aí a vitória da Libertadores. Inclusive eu assisti o primeiro tempo do jogo, não assisti o segundo, porque eu gosto de ver espetáculo. E o Boca Juniors não foi a Belo Horizonte para jogar. O Boca Juniors foi para fazer um antifutebol, aquele futebol de 1980, 1990. A gente que acostumou com a Bundesliga, Premier League e La Liga, por exemplo, ontem eu vi um jogo, saiu 9 gols, Bayern de Munique e PSG. Aí eu fico olhando esse futebol aqui da América do Sul, e fica parecendo quando eu vejo o jogo da 4ª divisão e da 1ª. Aí eu vi o jogo lá da Premier League e fui ver Cruzeiro e Boca Juniors, parecia um jogo de 3ª divisão. Então, ó, que deu o segundo tempo, eu desliguei a televisão, mas o Cruzeiro estava melhor, mas o outro time não queria jogar. Eu quero saber que dia a Conmebol vai entender que, enquanto continuar esse negócio de catimba, antijogo, antifutebol, isso vai colaborar com o futebol sul-americano, entendeu? Isso não contribui em nada. Enquanto o jogo lá na Europa dá quase 80 minutos de bola rolando, aquele jogo do Cruzeiro não deu 50 minutos de bola rolando. É um absurdo, entendeu? Então, é desanimador a gente ver as perspectivas que vamos ter com o futebol sul-americano, porque não vai melhorar, só vai piorar, enquanto não se tomar uma providência para que se faça o jogo andar. Caiu, vai ficar 3 minutos fora do campo e pronto. Essa é uma boa regra. Mas vamos lá, eu inclusive soube o que você está falando, o Leno Rodrigues, lá do Rio de Janeiro, bancada, Conmebol deveria ser mais dura em relação a tumultos nos jogos, fica muito feio, não acha? Eu acho. E eu não diria só Conmebol, né? Eu diria, na Europa, o professor falou aí, tem 4 ligas, né? Tem a Premier League, que Premier beleza, League, né? Champions League, Isso. E a Bundesliga, ok? Que tem os pés no chão em relação à administração do futebol, para mim, na minha opinião. Mas além delas, eu acho que a FIFA já é tempo de que a FIFA e a Conmebol, aqui para a América do Sul, desse um jeito nesse futebol maluco, agressivo, briguento, que o professor definiu bem, parece que não vem para jogar futebol. Não vem. E essa ideia de ter 3 minutos lá fora é uma grande iniciativa que
os administradores do futebol mundial deveriam adotar. Eu não sei, professor, ou não tenho conhecimento se o futebol na África segue esse mesmo costume, essa cultura da América do Sul, ou até, quem sabe, da América Latina, incluindo lá o México e o Caribe. De vez em quando eu vejo aqueles jogos lá da Liga Árabe. Da Liga Árabe. E eles são corridos, então, agora são mais brutos. São. Entendeu? Mas o cara caiu lá, o palco está comendo e o jogo está comendo. O futebol da África também, ele é muito agressivo, eles são muito Não, mas brutos. não tem aquele negócio do cara ficar rolando lá no chão, não. Para lá e para cá, não. E nós já falamos isso aqui, desculpe, presidente, nós já falamos isso aqui. Estamos vendo os jogadores que vieram da Europa para cá, recentemente vieram da Europa, lá eles não fazem o que fazem aqui. Aqui se criou uma cultura e é irritante o que nós vemos no futebol brasileiro. É irritante. O sul-americano está insuportável. Tá. É irritante, insuportável, porque todas as faltas marcadas pelo juiz, vem 3 do time que praticou a falta, vem 4 do que levou a falta. A falta beneficiou o time, o jogador, e eles continuam reclamando. E uma coisa também, que eu acho que já passou da hora, com raríssima exceção, é o árbitro marcar a falta. Primeiro, ele fica dizendo que deu a cotovelada. Segundo, ele fica dizendo que a perna pegou. Marcou, professor. Está marcado e a imagem está lá. Nesse ponto, o Hilton Sampaio começou muito bem. Ele só fazia assim e segue o jogo. Agora ele também já parou para ouvir jogador. Então, tá toda hora, na hora que marca um pênalti. É 5 minutos para bater o pênalti. É uma loucura aquilo ali. E todo mundo viu que o pênalti foi claríssimo. Pênalti existiu, se o juiz marcou errado, ou se teve dúvida, tem o VAR. Mas o VAR... mas então, o VAR não começou aqui, o VAR começou lá fora. Mas lá funciona. Lá funciona. E você viu o quarto gol ontem do Bayern de Munique? Impedimento, isso aqui, ó. Menos de um centímetro. Menos de 1 minuto. Uma outra coisa que tem que ser adotada aqui, e eu não sei porquê, no campeonato mundial de futebol que nós vimos, o juiz mostrava o relógio dele, viram um relógio grande assim, o resultado ou do jogo ou da falta. Lembra que ele mostrava o resultado? Por que não se adota isso aqui também? Não, agora o impedimento semiautomático ontem, o jogo não parou 1 minuto e pá, a bola já estava em jogo. E aí, professor, me desculpe, presidente Newton, e aí ficamos nós, de um modo geral, a imprensa, o torcedor brasileiro, apregoando o melhor futebol do mundo, mas falta muita coisa em termos de administração do futebol. E aí FIFA, de um modo geral, Conmebol para a América do Sul e a CBF para o futebol brasileiro. Hein? E quem viu aquele jogo ontem? Você acha que o futebol brasileiro tem condição de passar das oitavas de final com esse futebol que nós estamos jogando aqui? Eu fico muito preocupado. Eu, como sou brasileiro, não, eu gosto, é lógico, cara. Em relação à seleção brasileira, como eu sou otimista em relação à seleção, eu estou cruzando os dedos para ver se consegue formar um time, o Ancelotti, que dá um jeito de chegar até próximo a uma final, alguma coisa. Vamos ver no dia 18 de maio. Não sei se você observou ontem, nosso melhor zagueiro mais experiente é o Marquinho. E ele não acompanhava o ritmo dos caras. Os caras botavam a bola na frente dele, parecia que o Marquinhos era amador e os caras profissionais. Aí já vem aí agora a primeira... Mas vamos falar da seleção daqui a pouco. Então, tá.
Então tá bem. É? Mas aí, mas- desculpe, presidente. É tá porque bem? tem mais coisa aqui sobre a bancada aqui para a gente responder, ó. Bancada, o time, o argentino tumultuaram demais, estraga o espetáculo. A Yolanda Silva, lá de Uberlândia. Deixa eu só completar. A gente chega com isso lá, aqui. né? Não? É. Não vai continuar ali? Pois é, aqui, ó, tá falando da Já bancada estamos aqui, já? Na Não, é pauta porque eu aí? tô, Não, eu tô é indo porque, de acordo com de o que tá acordo dentro do ao assunto. Dentro do assunto. Aí a Yolanda, eu entendi o que ela quis dizer, o seguinte, o professor falou de 3 minutos em caso de uma Não, injeção. o cara caiu, É. ficou lá no chão, aí chegou o cara, jogou a aguinha no já joelho, saiu. ele levantou, parou o jogo 3 minutos e meio. 3 minutos. Cartão amarelo, 5. Presidente. Fez falta, amarelo, fica 5 minutos lá de 5 fora. minutos lá de fora. Mas tem uma coisa que deveria ficar 10 minutos. É. Machucou, caiu fora do campo. Isso aí não devia nem Aí voltar. rola pra dentro do campo para parar o jogo. Isso aí devia Já viram? sair Para ser fora. entendido? Então, Numa falta, ele eu cai acho que na fora Copa do campo. Mundo, ó, pelo que eu estou vendo lá, da Bundesliga, da La Liga, da Premier League e de vez em quando eu vejo o campeonato francês também e da Champions League, eu acho que na Copa do Mundo eles vão passar o rodo. Isso tudo Tomara, aí, você vai ver. mas acontece, doutor, acontece, meu amigo Posquinho, que quando é um jogo que envolve uma outra competição, você pode ver que nós falamos aqui há poucos dias da arbitragem. Quando é um árbitro que vem lá de fora para arbitrar um jogo aqui dentro do Brasil, o negócio é mais profissional. E quando o árbitro aqui do Brasil vai apitar lá fora, também muda o esquema. Muda. Por que não então aqui? Por Por que não aqui? Aí, a Yolanda está falando aqui no negócio do argentino, o professor também falou, eles já saem de lá, Com essa disposição. já é o teatro pronto. A velha catimba. É, Mas isso aí é o futebol de 80. Será que eles não estão vendo Pois é. as competições da Europa, das principais ligas, não é, não, doutor? Pois é, E por nós isso- estamos ficando para trás, cara. Por isso que a Yolanda está falando aqui que eles vieram para tumultuar. E aí é que entra a Conmebol com o seu Presidente. protocolo, com o seu esquema tático, com o seu projeto, porque isso tem que ter um projeto. Olha, nós vamos fazer o seguinte, esse campeonato, o juiz falou, para isso tem o VAR para conferir, não tem nada de jogador. E o jogador que começar a arrumar encrenquinha lá para tumultuar o jogo, cartão amarelo, 5 minutos lá de fora. Acaba com isso. Pô, isso aí eu estou falando, eu não sei se funciona. Mas aqui, nós tivemos ainda ontem a Sul-Americana, aonde participou o Santos Futebol Clube. Mas eu vou começar com porque o senhor deve estar. Tá bom. Né? Mas o Santos ontem conseguiu um ponto O lá Papa fora. o Papa Francisco deve ter virado lá algumas vezes lá no Vaticano, onde ele está enterrado. De raiva ou... De raiva, né? É. Ontem, que é o time dele. O time São dele Lourenço. é o São Lourenço. Então, mas foi o São Lourenço ontem. O Cuca falou que realmente foi um jogo, né, interessante. Vamos ouvir aí o Cuca, ele estava na entrevista do Cuca. Sim, boa noite. Aqui um lugar muito difícil de jogar. Adversário super, hiper motivado por diversos fatores. A campanha que eles vêm fazendo, um adversário direto, a presença do Neymar que motivou a cidade toda. E nós saímos atrás do placar. Um jogo muito perigoso, né? Um jogo de muita intensidade, exemplo do que foi lá na Bahia também.
E dessa vez a gente fizemos o gol de empate, tivemos a chance de remontar, de fazer o 2-1. Eu acho que em 2/3 da partida nós controlamos muito bem o jogo, num período em que nós tomamos o gol e um pouquinho depois ali nós não estivemos bem, mas no mais eu acho que a gente controlou bem a partida, teve o predomínio do jogo, tabelamos bem, mas aquele último passe, a hora de deixar o companheiro na cara do gol, nós falhamos, né? Mais de uma vez. Não fosse isso, quem sabe a gente poderia ter saído com a vitória. O empate aqui, ele não é um mau resultado, porque a gente transfere para casa agora, nas últimas 3 partidas, 2 delas em casa, com Cuenca e com São Lourenço, e jogamos com o Recoleta fora. Agora temos que fazer 100% de aproveitamento para seguir na competição. Professor, o Cuca falou que o Neymar estava assim meio devagar e que ele poderia ter, o time poderia ter conseguido a vitória. Como diria o Doyle lá O tipo do... estrancador, como é que é? Como diria o Doyle lá do Não. Sherlock Holmes, Não, vamos Watson. por partes. Não, é igual o Jack Estripador. Elementar, meu caro Watson. E aí, segundo o Jack Estripador, vamos por partes. Primeira Cabeça, tronco e membro. Primeira parte. Eu acho que o Santos ontem, e contra o Bahia, começou a ressurgir como time de futebol. Contra o Bahia, o Santos mostrou que quando o Neymar não está em campo, todos têm responsabilidade sobre o jogo. E o goleiro que ia indo tão bem, falhou uma na bola falta. daquela, né? Falhou na falta. Eu falei, poxa, o menino estava tão bem. Eu fiquei com dó do cara, que ele tinha feito umas 3 defesas muito boas. Então, ontem, eu já tinha falado pro doutor aqui, por que não bota o Neymar e o Roleiser para jogar junto? Rapaz, joga na mesma posição? Não, rapaz, não. olha, craque arruma um lugar para jogar, cara. O Zagallo botou no mesmo time, ó, o Wilson Piazza, Clodoaldo, Rivelino, Gerson e Paulo César. Ele botou. Então, era tudo da mesma posição, e ele arrumou uma posição para cada um. Então, craque arruma um lugar para jogar. Ontem eu gostei do Santos, mas aí é aquela história do cobertor curto. Você cobre o pé, descobre a cabeça. Botou o Roleiser, teve que tirar o centroavante. Aí você já perde a bola defensiva e ofensiva. Porque o rapaz lá que ganha 1 milhão por mês, como é que é o... Cassiano. Não é, ele não ganhou 800, ele ganhou 1 milhão por mês. Ele tirou 3 bolas de cabeça ontem, só viu? Então, eu vi. Aí eu lembrei do senhor. Então, para botar o Gabigol, tem que tirar o Tassiano e o Moisés, certo? Que veio como o salvador da pátria e não faz nada. Mas aí é que eu te falo, aí você cobre um santo e descobre o outro. Você tira o Cassiano e o Moisés e bota o Arão e aquele menino que entrou. O Lautaro. Não, o outro menino mesmo, o meninão que estava no meio de campo. O Bom Tempo. Isso. Bom Tempo. Aí, cara, aí é que é o problema. Já dizia Gentil Cardoso, você só vai fazer ovos, um omelete legal, se você tiver ovos bons. Olha que começa a botar os Lautaro, os Bom Tempo, a maionese desanda, doutor. E aí, doutor, já terminando. Mas eu achei que o Santos, nos 2 últimos jogos, cresceu. Falta um volante, igual o Fluminense tem o Martinelli e tem um meia igual o Acosta. O Santos tem o Roleiser, mas o Roleiser é aquele meia que ele tem que vir de trás, ele não pode jogar muito lá na frente. Aí o Roleiser tem que vir de trás, fazer o intermediário e fazer a frente. Aí ele morre. Chutar gol às vezes. Aí ele morre. Ele tem que bater o escanteio e cabecear. Então, mas eu vi o jogo do Santos ontem, o Neymar está longe do preparo físico ideal,
mas ele fez umas 3 jogadas, inclusive a jogada do gol, ele participou. Ele deu um drible lá no volante que o cara saiu para um lado e ele saiu para o outro. É aquilo que todo mundo quer do Neymar. Mas aí ele e o Roleiser tem que fazer o quê? Voltar lá na intermediária defensiva, porque os dois volantes não conseguem, não tem o Martinelli, não tem o outro volante lá do Fluminense, muito bom, tem o nome até de, estava machucado, bom também, que é os caras que chegam com a bola até a intermediária, não tem, o Arão é fraco, aquele outro venezuelano é horrível, e o bom tempo, o bom tempo é melhorzinho, mas também está longe ainda. E cansou. Não, mas, doutor, o que o senhor não entende é o seguinte, tem 4 caras no meio de campo, se tem 2 jogando e 2 não jogando, os 2 que estão jogando vão morrer. É o que eu te falo do Cruzeiro. A hora que você tirou o Lucas Silva, os outros 3 fez assim, ó, porque o volante conseguiu chegar com a bola até a intermediária. Então o Santos ontem, na minha opinião, fez um bom jogo. Mas o Neymar está muito longe daquele Neymar. Ele fez, durante 90 minutos, ele perdeu umas 10 bolas e fez umas 3 boas jogadas. Eu contei 4 passes errados, quase que seguidos. Eu contei Quase até 10. seguidos. Eu contei até 10. Eu vi o jogo do Santos todinho, porque eu quero observar o Neymar. Então, ele errou umas 4 bolas, perdeu uns 5 dribles e tentou umas bolas enfiadas de primeira, também não deu certo. Ele deve ter errado umas 10 a 12 bolas. O nível, ele estava errando 18 a 22. Ontem ele errou de 10 a 12 contra um time que marca muito. Isso é um crescente, né? Porque senão o pessoal vai falar assim, poxa, esse professor mete o mar e não vê nada de bom. Eu acho que ele melhorou. Agora, o time do Santos é muito fraco. Pois é, e aí eu vou defender o Neymar, porque eu acho que ontem eu estava tipo assim, puxa, eu tenho que carregar esse time. Não tem jeito, não tem jeito. E ele está muito preocupadíssimo de ter uma contusão e não ir para a bola. Eu então, falava tem muitas isso coisas, ontem durante o jogo. Então tem muitas coisas que ele está, tipo assim, ele está querendo agradar o Ancelotti e preocupado. Mas ele tem que ir pro jogo. Tem, mas quando você tem já esse problema assim, um monte de jogo de contusão. Isso pesa. Voltando de contusão. Doutor, concorda com o professor? Concordo. O Santos. Concordo, eu acho que o Santos, a chegada do Cuca melhorou. Eu vou usar uma palavra aqui, porque antes era um frangalho, né? Então melhorou consideravelmente. Não tinha time, agora pelo menos. O Santos jogou bem o primeiro tempo contra o Bahia. Que jogão, cara. 2-0. Não se admite que o Santos, dentro da Vila Belmiro, não ontem, num jogo passado, contra o Fluminense. Cansou. E o Fluminense botou os reservas. Os reservas do Fluminense era melhor do que o reserva do Santos. Por isso que o Fluminense ganhou. O Santos ganhar, empata, ganha de novo, empata e leva uma virada dentro da Vila Belmiro. Isso é inacreditável. Mas os reservas do Santos é muito ruim, para uma equipe como a do Santos. Então, Cuca veio e parece, pelo que nós estamos vendo, parece que está dando uma ajeitada. O jogador Tassiano, que eu sempre critiquei aqui, eu estou acabando até elogiando um pouco. Observa o que eu vou falar. O Tassiano... Ontem tirou 3 bolas de cabeça da área, meu filho. Isso, não, ia ser gol. Ele deveria estar lá? Não, né, professor? Não, mas ele estava lá. Por quê? Porque o Tassiano é um jogador magro, corre, luta, e lá na frente, observa que aqui está a grande área adversária, a intermediária aqui. Ele fica correndo aqui, coitado, feito um maluco para lá e para cá, para não deixar o jogador adversário sair jogando com tanta facilidade. É o que nós vemos, eu tenho visto isso. Agora, para mim, o Santos deve mudar, a gente já vem falando, outras situações do Santos, além dessa que eu vou falar.
Não adianta o Santos querer jogar fora do 4-4-2, professor. Não adianta ele querer Não jogar. tem time para isso. Não tem time para isso. Ah, então como é que a gente faz? Só deixa 2 lá na frente? Não. Prepara os 4 de meio de campo, inclusive com os laterais, que chamam hoje de ala, eu ainda prefiro continuar falando laterais. Depende do esquema, né? Para fazer o esquema com que eles consigam apoiar mais lá na frente para fazer cruzamentos. Agora, falar em cruzamento, não tem um cruzamento que vem para a área do Santos para o jogador, o adversário não marcar um gol. Quer dizer, um absurdo isso. Então, para mim, ó, 4-4-2, eu acho. Santos melhorou contra o Bahia, cedeu um empate horrível, aquele último gol lá, que o cara, o goleiro, o Diógenes, né? Foi naquela bola. Como é que ele tomou aquele gol, professor? O gol da falta, ele falou. O de cabeça não tinha a menor chance. Não, de cabeça tudo bem, não tinha. Mas aquele da falta tá louco. Mas é um negócio impressionante. É aquela história, cara. É o reflexo. Não, sabe o que foi? Ele jurava que o cara ia bater a falta por cima da barreira. E a hora que o cara tira o pé pro lado esquerdo, ele não volta mais pro lado direito. Você viu que ele esticou todinho, quase que ele queria pegar a bola pelo rabo, mas não deu. Então, presidente, só para concluir, continua em algum momento, mesmo trocando técnico, melhorou? Melhorou. O professor reconhece isso, o presidente aqui também, eu também. Melhorou? Melhorou. Mas tem coisa que precisa ser corrigida. Aquela cabeça de área ali, fora da grande área, quando eu falo cabeça de área, fora da grande área. Os dois volantes. Os dois volantes. Adianta um pouquinho e deixa um outro. Mas ele sincroniza também porque a defesa é deficiente. Os laterais são deficientes. Tem uma outra coisa que eu não consigo entender. Quando eles vieram para o Santos, Roleiser e Barreal, eles tiveram 3 partidas fantásticas na equipe do Santos no ano passado, em 2025. Eles vieram de onde? Não, vieram do Cruzeiro. Vieram do Cruzeiro. Estilo. Pois é. Eles estavam muito bem. E o Roleiser, tem um vídeo do Roleiser no Benfica que é um negócio de impressionar. Porque ele jogava no Benfica. Mas vamos lá, doutor. Pois é. O Santos mudou de treinador nos últimos 2 anos 4 vezes. O Cruzeiro estabeleceu lá com o Jorge Jesus, não, como é que é o nome do Jorge Jardim? Não, Leonardo Jardim, o mesmo preparador físico durante 8 meses. Aí os meninos chegaram lá com o preparador. Chega no Santos, não tem preparador físico. É a desorganização. Eu vou ser criticado aqui, mas eu continuo dizendo, na minha visão, Roleiser e Barreal têm que jogar juntos. Mas um é mais pela esquerda, o outro, mas não. O Roleiser, ele não precisa correr tanto como ele corre para chegar aos 10, 15 minutos do segundo tempo e ele não ter mais fôlego. Botar o Barreal pelo lado direito e o Roleiser do lado direito também e o Neymar do lado esquerdo. Aí bota os dois centroavantes. Pode atrasar Moisés e pode atrasar um pouco mais cabeça de área para não precisar adiantar tanto o Arão. Deixa ele mais atrás um pouquinho, tá bem? Para que a coisa tenha um resultado melhor. Essa é a minha visão. E deixa 2 lá na frente com a descida dos 4 de meio de campo. Moisés e Tassiano. Pois é. E o Neymar sendo um enganche ali. Sem precisar também do Neymar voltar tanto mas melhorou, professor. Mas ele volta porque a bola não chega. Exatamente. É isso aí. Então é isso aí. O Santos conseguiu um pontinho lá fora. E agora o Cuca já falou aí que tranquilo pensar na próxima partida. E o Milionários 0-0 com o misto, com os times reserva do São Paulo. Isso aí foi pela Libertadores ou Comebol? Essa foi pela Sul-Americana. Comebol. Aí o que acontece?
Aqui tem até uma pergunta aqui, uma fala aqui do São Paulo, Fabrício Oliveira. O São Paulo, com time reserva, segurou o empate contra o Milionário. Nós, torcedores, devemos acreditar no trabalho do Roger Machado, não criticar maldosamente. O Fabrício Oliveira, aqui do Distrito Federal. Vocês concordam que o Roger tem esse problema? Parece que todo time que ele vai, parece que tem uma resistência contra ele. Presidente, desculpa. Pode, doutor. Presidente, Esteja com a palavra. eu gosto muito do Roger, porque além dele ser um bom treinador, não é um excelente treinador, mas um bom treinador, dizem que é uma figura humana, uma pessoa muito atenciosa, uma pessoa que, além de tudo isso, ocorre que o Roger já chegou no São Paulo desgastado. Queimado. Lembram-se que eu cheguei aqui, a torcida não foi nem a direção do São Paulo. A torcida de São Paulo não suporta, não queria o Roger ali. Dizem, a imprensa fala que a ida do Roger para o São Paulo foi uma contratação ou uma escolha do Rafinha. Sim. Ok? Porque entendia naquele momento. Ocorre que na hora que ele chegou no São Paulo, já chegou o professor desgastado. Porque a torcida hoje é o diretor de esporte do São Paulo. Não, e o pior de tudo isso, pior de tudo isso, você mandou um treinador embora, o Crespo, sabe por quê? Porque o Crespo falou, isso aqui está muito desorganizado. Falou sobre pagamento, não. Ele está atrasado. O Cuca ainda não fez isso no Santos, mas o Cuca é de fazer isso também, ó. Se continuar essa bagunça aqui, eu vou embora. Entendeu? Então, o Crespo meteu o dedo na ferida. Você não viu o torcedor... Porque estava fazendo um bom trabalho, o Crespo. Você não viu o torcedor invadindo lá e falou assim, não, vocês já mandaram o Crespo embora, agora quer que a gente derruba o Roger também. Tem que tirar a diretoria, o chefe da torcida falando. Porque o São Paulo, cara, ó, desde quando saiu o Muricy, isso já faz uns 5, 6 anos. Cara, nunca mais, eu acho que já passou. Lembra quando o Flamengo... O Vampeta falou lá no Flamengo, eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Então depois que o Muricy saiu, já passaram lá uns 30 técnicos. E ninguém resolveu o problema da diretoria, cara. Aquela diretoria, ela fica fazendo graça lá. E porque teve também, professor, recentemente, muitos problemas na questão de administração, do gerenciamento do São Paulo. Teve impeachment, presidente afastado, suspeita de envolvimento com facção, corrupção, tudo isso aconteceu no São Paulo. Eu fico até me perguntando como é que aqueles jogadores do São Paulo conseguem jogar. O São Paulo, quando o Crespo saiu, era vice-líder. Invicto. Era vice-líder. Umas 8 partidas sem perder. Era. Ok? Agora, teve também um jogador que eu acho que destrambelhou. Disse, eu não aguento mais isso aqui, eu não sei quem é pior. Se é o São Paulo ou ele, o Arboleda. Eu não sei se é o São Paulo ou ele. Parece que até hoje não acharam onde está o Arboleda. Mas você viu o que aconteceu lá no Botafogo também, né? Pois é. Com o quarto zagueiro lá, falou assim, olha, eu não vou ficar aqui nessa bagunça não, vou embora. Pois é. Então tá aí. Então o problema do São Paulo, o Roger, realmente já chegou desgastado, como diz o professor. Botafogo 3, Independente Petroleiro 0. Uma boa vitória. Botafogo também parece que está dando uma equilibrada. Apesar do presidente. Mas aí foram entrevistar o quarto zagueiro lá e falou assim, ó, eu tô indo embora. Pois é. Então tá bom. Então matamos aqui os jogos de ontem da Libertadores e da Sul-Americana. Hoje às 19 horas nós temos Mirassol daqui e a pouco, Luiz. Né? Daqui a já deve estar jogando. Já deve estar jogando, né? Daqui a pouco. Às não, 20, ainda não.
Ainda não. 19 horas, agora 19 horas. Ainda não. Mas daqui a Às pouco. 21h30 teremos Cerro Porteño e Palmeiras, jogo duro lá do nosso amigo Lá do João Paulo. do João Paulo. Tem recado dele aqui. Lá no Às 21h30. Cerro Porteño eu joguei no estádio lá, decisão da Copa África, pertinho do Cerro Porteño. O Palmeiras Vai sofrer lá. Pô, Olha, são dois times que eu tenho medo quando tem. Isso eu sei falar os argentinos. Cerro Porteño e o Colo-Colo. nunca sabe o que vai O que acontecer. vai acontecer? Às 21h30, Estudiantes e Flamengo. Hoje Também jogo duro. o Roy não está aqui para defender o Flamengo. Roy, eu quero te deixar um recado aqui. Tá. Eu acho que hoje vai ser uma porretada, viu, Roy? Não, o time do Flamengo, o doutor falou aí da virada do Fluminense em cima do Santos, que de uns 3 anos para cá o Fluminense manteve o mesmo time, foi mudando uma peça ou outra, mas foi agregando valor ao elenco. Então o Fluminense virou porque quem cruzou a bola foi o ponto esquerdo que entrou, que estava de fora lá, o Riquelme. Quem fez o gol foi o João Kennedy também, que entrou, e saiu o Otávio. Então, quer dizer, quando você agrega valor ao seu elenco e você faz as substituições, o que acontece? Você consegue manter o padrão da equipe. Tá? Um hospital que só tem um médico cirurgião, quando ele falta, é um Deus nos acuda para alguém fazer a operação. Mas um hospital que tem uma equipe de bons cirurgiões, falta, tem 1, 2, 3 lá para substituir. Esse é o problema que os times do Palmeiras e do Flamengo não têm. A hora que falta o titular, tem 5, 6 reservas do mesmo nível. É verdade. Entendeu? E quando eu critico o Santos, às vezes o Fluminense também tem umas peças lá que eu não concordo, é porque, ó, que sai o titular, entra o reserva, o negócio cai demais. Aí não tem Neymar que aguenta, não tem Lucha Costa que aguenta, não tem Ganso que aguenta, porque o cara que entra, o nível dele é muito baixo, aí lascou. E hoje também tem Sul-Americana, às 21h30, Palestino e Grêmio. O Grêmio, né, que todo mundo sabe, tá melhorando também. Tá melhorando. Mas peraí, lembra do Grêmio e Cruzeiro e Grêmio no Mineirão? Não quero lembrar, não, doutor. Pelo amor de Deus. Um jogo horrível. Horrível aquilo. Eu, na hora, ainda comentava, o Grêmio estava jogando a la Santos. A la Santos, porque não tinha uma bola que saía da intermediária do Grêmio, chegava no meio de campo, ou mais para a direita um pouquinho, além do meio de campo. Quando o jogador do Grêmio recebia aquela bola, com exceção do Arthur, qual era a tendência dele? Ele não progredia, ele não progredia. Volta lá, Santos. O goleiro e o goleiro dava um chutão. Volta lá, Santos, ou volta, mais um, até chegar quase todas as bolas no goleiro para dar chutão. E eu tenho um ponto de vista. Doutor, mas esse não, aí eu não tenho é um ponto de estilo. vista seguinte, é que chutão por chutão, então quem tá com a bola dá um chutão lá para frente. Já está na intermediária, está mais perto do gol adversário. Mas eu acho que esse aí é um estilo aí do Fernando Diniz. É time. Presidente, nós já falamos isso aqui e eu incluo o Santos nessa situação. Está melhorando, melhorou um pouquinho. Mas o Grêmio, naquele jogo do Mineirão, horroroso aquilo ali. Realmente. Aquele jogo. 21h30 nós temos Cienciano e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, inclusive, tem daqui a pouco eu vou falar aqui, tem uma bomba aí para o Atlético Mineiro. Eu vou falar aqui. Eu acho que vai dar Atlético Mineiro nesse jogo. Mas ele vai lá para o Fluminense, né? Pois a bomba é essa, né? Eu gostaria de ter essa bomba lá. Ele no Santos. Eu gostaria. Né? Mas tem 39, mas joga mais do que outros aí com 25, 27 anos. Olha aqui, o Gonçalves Costa lá de BH, ufa,
Cruzeiro vence em jogo feio contra a catimba do Boca. Pois é, concordo com você, meu amigo Gonçalo, nós já falamos aqui a respeito dessa catimba que não cabe mais no futebol. Boca né? não Com a veio pra conivência, jogar. com a conivência da Comebol. Da Comebol. Vamos aí à coletiva aí do Arthur Jorge, que falou sobre esse jogo aí. Jogar com um jogador a mais no segundo tempo e foi premiado com o gol do Neisser. Eu queria a sua avaliação dessa vitória importante, claro, num dia também especial, com o Mineirão com mais de 59 mil torcedores. Bem, olá, boa noite a todos. Bem, dizer-vos que, de facto, aquilo que retenho é de uma vitória extremamente importante para nós, uma vitória muito justíssima, face àquilo que foi o jogo, com duas partes com contexto diferente, mas de comportamentos iguais. Ou seja, a primeira parte onde nós tivemos mais domínio do jogo, mas foi um jogo mais de encaixe, ou seja, as duas equipas acabaram por estar muito ligadas uma à outra, mas onde acabámos por ter a superioridade e a tentativa de chegar à baliza contrária. Do lado contrário, na segunda metade, tivemos, por também força da expulsão de um jogador adversário, maior domínio territorial, a todos os níveis. A verdade é que acabámos por ter a paciência necessária para encontrar o momento certo e a oportunidade que conseguimos criar, as oportunidades que conseguimos criar, aproveitar aquelas poucas que acabámos por ter como finalização para terminar a jogada, e não permitimos nenhuma finalização ao adversário. Portanto, isso é demonstrativo daquilo que digo quanto à justiça do resultado. Arthur, Pansieri, da Itatiaia, novamente te vendo. Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouco dessa visão também sua de treinador ali da comissão, porque o Cruzeiro teve duas oportunidades e você fala, opa, peraí, vou fazer uma alteração. Aí você coloca Bruno, você coloca Neisser, e aí num lance também ali de Cauã, Matheus, Caio, o Neisser vai e guarda e faz o gol do Cruzeiro. Parabéns novamente pela vitória. Muito obrigado. É dizer-lhe que, de facto, o jogo estava a pedir mais um homem nosso na área. Quando com bola do lado direito e com a entrada do Bruno, nós sabíamos que ia meter 3 homens na área, porque o Bruno é um jogador que se sente muito confortável e gosta de estar dentro da área também. Portanto, aquilo que era a ideia nessa substituição era contrariar o adversário que muda para uma linha de 5, nós termos mais gente na área, porque tínhamos um domínio, mas era um domínio que não chegava às zonas de finalização, e fomos, como disse, pacientemente esperar, tentando criar esses espaços e essas oportunidades, e de facto foi sobre o lado direito que acabámos por construir aquilo que foi um envolvimento para podermos ter a assistência do Caio com a chegada do Neisser e o Bruno por trás dele, para então, dentro daquilo que foi a ideia pensada, termos mais gente e 3 homens a atacar a baliza. Arthur, Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. Cruzeiro hoje é aquele jogo que fala para pegar casca, né? Pegou um adversário duríssimo no Mineirão. É um jogo difícil, diante da sua torcida, né? Quase 60 mil pessoas aí. Só que eu queria saber de você hoje o porquê da escolha do Otávio, né? Porque é um jogo muito difícil, é um jogo onde o Otávio poderia ter ido mal, ainda bem que não foi, né? Poderia ter ido mal e aí viraria uma confusão. Queria saber de você o porquê da escolha do Otávio para essa partida de hoje. A gente te perguntou, né, no jogo contra o Goiás, você disse que não seria isso, o Otávio seria o goleiro das Copas e o Matheus o goleiro do Campeonato Brasileiro. O porquê dessa escolha? Podia correr mal a todos nós, isso nós sabemos que de facto, é os riscos que temos que correr. Mas também lhe disse, no jogo do Remo, que a oportunidade que o Otávio tinha merecido, tinha justificado poder ser considerado para a baliza, fosse qual fosse o jogo. Hoje, a aposta tem mais a ver com, de facto, de ter a prontidão dos 2 goleiros, de nós percebermos que o adversário teria, por exemplo, 2 atacantes, sendo que um deles muito mais de profundidade e movimentos constantes nas costas da linha defensiva, e o Otávio poder ser mais eficiente no controle da profundidade para podermos manter a linha defensiva alta. Apenas e só um dos pontos que eu lhe posso justificar, porque posso lhe dizer que foi uma aposta
que tivemos, em função também daquilo que vemos e acreditamos que possa ser o melhor para a equipa, mesmo em termos de energia que era importante ter de sentir todos os jogadores acarinhados no momento de poder dar o seu contributo à equipa. E essa foi uma das razões, mas isto está-lhe só a falar de pequenos detalhes, quando, na verdade, há um todo que justificou, da nossa parte, a aposta no Otávio para este jogo. Pois é, eu acho que o Jorge falou aí que o time está crescendo e tal, mas aqui tem uma do João Paulo, pro doutor. Eu pensei que era para o professor. Para o senhor João Paulo, lá da Bahia. Doutor, tenho que admitir, Santos suportou bem o São Lourenço. Parabéns. Um ponto fora de casa é muito importante. Lembra-se, hoje tem Palmeiras. Ele não deixa de dar uma... Peraí, João Paulo, o jogo do Palmeiras vai ser no... Defensores Del Chaco. Lá no Defensores Del Chaco? Lá no Defensores. João Paulo, ó. Bota as barbas de molho. Barba de molho. Eu vou sentar, assistir a esse jogo. Motosserra Portenho, hein? Não vou comemorar, João Paulo, tá bom? Mas vou pegar uns petiscos e... Um espetinho. Um guaraná, água mineral com gás. E amanhã eu mando alguma coisa para o nosso presidente aí, para chegar até você. Tá bem? Vamos aguardar. Vamos aguardar. O Luiz Mota Santos, lá do Rio de Janeiro, nós temos muita gente que segue nós no Rio de Janeiro, né? Professor, primeiro, parabéns por ter participado honrosamente do torneio da Ásia. Será que vamos ganhar aqui amanhã? Nosso Flu joga amanhã. Será que vamos ganhar? E eu aproveito e solto a bomba aqui. Está chegando mais um lá da terceira idade. Não, até que não é da terceira idade. Mas não, está né? com 39, né, Nilton? Será bem-vindo? O presidente está com 39. É, Professor, deixa eu já lá tá, falar. mas o se Hulk, não quiser, o Hulk, se não quiser, olha que ele fica eu gostaria nervoso. de tê-lo no Santos. Viu? O Hulk, olha que ele fica nervoso, ele é melhor do que qualquer um de 18 anos. Eu já levava ele para a Copa. O senhor levava ele? Hoje já não levaria Não, mais, não. mas um ano atrás nós falávamos sobre isso e eu eu tava sempre vendo. defendi a convocação do Hulk. Talvez hoje não, a menos que daqui para o dia 18 de maio, Machuque mais uns 10 aí. próximo, que ele tenha uma recuperação técnica, porque já não é mais aquele jogador, né? Não é. Tá certo. Será que ganha? Ou o Fluminense ganha ou ele está praticamente Ou fora. ganha né? ou perde, né? Não, se ele não Pode ganhar empatar. hoje, ele está praticamente fora. Tá fora. E tem 2 desfalques aí muito importantes, né? Os 2 holandos do Fluminense que eu falei é o Nonato e o Martinelli. Entendeu? Nonato. O Santos não tem um volante igual o Nonato, não tem um volante igual o Martinelli. Mas o Nonato veio do Santos, né? Mas Era é jogador o que do eu falo, Santos. o time é tão bagunçado que você tá com um jogador lá, aquele quarto zagueiro do Corinthians, o Sampaoli saiu do Santos porque deram ele pros outros. O Henrique lá, o Bruno Henrique, Bruno Henrique, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Pra mim é o melhor zagueiro que tem no Brasil, disparado. E o Santos deu pros outros. O Nonato também era Foi do para Santos. o Flamengo, o Flamengo não quis, foi lá para fora e voltou e foi para o Corinthians. Então, o Nonato Ok. foi de graça quase pro Fluminense. É. O Santos ainda acho que paga metade do salário dele. É isso mesmo. A Maria Cristina, lá de BH, Nilton, parabéns. O Cruzeiro mostrou raça ontem. Mostrou mesmo, graças a Deus. Mostrou mesmo, nós ganhamos, ficamos felizes. Isso. Nós ganhamos na bola e no tapa. Não, você sabe o que eu acho legal? É quando um time ganha de
de um time ceboso igual estava aquele Boca Juniors ontem. Porque os caras não queriam jogar bola, cara. Eles queriam levar o Foi 0 a 0 pra lá. Foi A 1 a 0, cultura- mas foi vitória, A entendeu? cultura do Boca Juniors e de alguns outros Não, o times Boca Juniors já teve argentinos. Riquelme, já teve Argentina. Maradona. É. Para aí, cara. Não, então o negócio. Teve Eles, Mascherano. eles jogaram tentando levar o 0 a 0 lá pra. Não, ei, aquele futebol lá não é o do Boca Juniors. Aquilo não. lá denigriu a imagem do Boca Juniors. Eu já, peraí, rapidinho. Eu já falei com vocês o seguinte. Eu já estive no La Bombonera. Naquele dia, nós não tivemos condições de entrar no gramado, porque adivinha o que ia ter naquele dia como teve? E eu assisti pela televisão. Boca Juniors e River Plate. Não foi aquele jogo que nós vimos ontem, não. Diferente. Bem diferente. Amanhã nós temos Libertadores, 19 horas, Bolívar e o Fluminense do professor. Aí, professor. E Olha aí, o Fluminense aí, já. O Fluminense, O Hulk já vai dar? Não, o Hulk só no final de semana, né? eu acho que o Fluminense melhorou muito de um time que há 2 anos atrás estava pronto para cair. Hoje é um time que está entre os 4 melhores do Brasil, pode ser a 4ª força, porque vem se organizando, parou com aquele negócio de mandar técnico embora todo dia, mudança de técnico, isso não adianta nada. Eu sou um crítico do Rebeldia lá, que ele reclama de tudo, nunca vi. Você vê o treinador europeu... Eu vi o Abel também. Não, mas isso, você vê os treinadores europeus, eu fico observando o Company ontem, o time dele estava tomando de 5-2 e ele lá na maior calma, foi lá, fez 2 substituições e o time perdeu de 5-4. Eu acho que o treinador que fica gritando demais, ele desconcentra do jogo, cara, entendeu? Então, agora, o Fluminense tem pontos positivos, ele faz uma transição rápida, ele tem ponteiros rápidos, né? O Serna e o Canóbio. Ele tem jogadores que rabiscam, ele tem o Riquelme pela direita e tem o Soteldo pela esquerda. Então, é um time que foi agregando valor ao seu plantel. Então, hoje o Fluminense é um time que, na minha opinião, vai jogar bem lá fora, vai jogar bem fora de casa, vai estar invicto dentro do Maracanã, uma série de partidas aí. Então, o Fluminense hoje é um time que pode falar que é um bom time de futebol. Igual o Flamengo, não, porque o plantel do Flamengo é infinitamente superior. Igual ao Palmeiras, não, porque o plantel do Palmeiras é quase ou melhor do que o mesmo nível do Flamengo. Mas o Fluminense está ali, entre Fluminense, Bahia, né, Cruzeiro, se engrenar. Então, são os times que vão chegar entre os 8 no Campeonato Brasileiro. O Fluminense pode ganhar sim o jogo hoje. Vou falar um negócio, esse é amanhã o jogo, viu? Corinthians. Não, Fluminense. Bolívia e Fluminense amanhã, às 19 horas. Lá, né? Lá. Amanhã também nós temos às 19 horas Corinthians e Peñarol. Olha outra pedreira aí. né? O Corinthians está invicto com o Fernando Diniz. Ele está invicto ali porque pegou um trabalho do Dorival Júnior ou porque realmente ele deu uma outra vida ali no Corinthians? Eu não sei. Eu acho que o Dorival fez um bom trabalho no Corinthians. Isso é notório e publicamente reconhecido. Isso. O Dorival. É claro que alguma coisa estava acontecendo no time do Corinthians. E aí, quando acabou o jogo do Santos e Bahia, ou Bahia e Santos, no sábado, não foi? E aí nós ficamos torcendo. Tinham 2 times que não podiam ganhar na partida de domingo. Quais seriam? Corinthians e Grêmio. Tá bem? Por quê? O Santos estava em 13º e o Corinthians estava em 14º ou 15º lugar. Não deu outra coisa.
No dia seguinte, o Grêmio Corinthians ganhou de 1-0 e o Corinthians também ganhou. E aí aconteceu aquele desastre de empurrar o Santos lá para a 17ª colocação. Mas eu só quero dizer, respondendo a sua pergunta, é o seguinte, é que não podemos avaliar tanto assim o resultado do Diniz como sendo uma continuidade ou alguma coisa boa que o Dorival Júnior tenha deixado, porque o Corinthians estava lá quase na zona de rebaixamento, Nilton. Então, se ele está tendo essa recuperação, e a imprensa paulista e até a imprensa brasileira, de um modo geral, está falando que é graças ao trabalho do Diniz, Fernando Diniz, ok? E eu até concordo com isso, porque se assim fosse sobre o resultado do Dorival Júnior, o Corinthians não estava até sábado passado naquela classificação que ele estava no Campeonato Brasileiro. É uma opinião, é a minha opinião, isso. Bem. E o Diniz também parou com aquelas loucuras de ficar tocando a bola ali na risca do gol dele. Aquilo lá matava o torcedor do coração. Pois é, mas também amanhã tem, às 21h30 tem Bragantino e River Plate, outro jogo bastante complicado, né? Bragantino. É lá em Bragança Paulista? Né? É lá em Bragança Paulista. É. Bragantino. Bom, e hoje, para encerrar o nosso programa, né, nós temos aí Copa do Nordeste, Copa Norte e tem também a Copa Centro-Oeste. E adivinha quem joga hoje? Gama. Já deve estar jogando, né? Atlético Goianiense e Gama, lá no Serra Dourada. O jogo começou às 19 horas. Tá. Né? E tem, começou, também, já começou. E o Capital também joga em casa hoje, aqui no Distrito Federal, às 19 horas, contra o Operário de Mato Grosso do Sul. Está começando. E além da Copa Norte. Agora essa Copa Centro-Oeste aí para os times de Goiânia e Goiás, Mato Grosso, etc., é muito boa para os times que não estão na segunda divisão nem na terceira, que é um jeito de ter calendário, além de para os times que estão na segunda e na terceira divisão. O que é bom? Você tem um juvenil lá que você não está dando para botar na segunda divisão, aí você bota ele para fazer um jogo desse aí, ele vai ganhando cancha. Você tem um jogador lá na terceira divisão que estava machucado, fora de forma, aí você bota ele para ir ganhando cancha, ganhando ritmo. Então, você tem um calendário mais longo, beneficia de um modo geral da quarta divisão até a primeira. Agora, professor, sobre a Copa Centro-Oeste, nós, um ano atrás, sempre defendemos. Reivindicamos isso. Tanto que quando ela foi instituída para esse ano, 2026, nós falamos sobre isso. Eu até fiz uma ligação, eu mandei uma mensagem para o nosso ilustre presidente falando sobre isso. Não foi? Por quê? Porque nós reivindicamos. Tinha Copa Nordeste, tinha a Copa... Mas a principal era Nordeste. Por que não a Centro-Oeste? Então isso que o professor está falando veio a calhar aquilo que realmente os clubes precisavam aqui no Centro-Oeste. Minha visão, minha opinião. Sim. Não é? Não, e o futebol movimenta todos os setores, cara. Movimenta do cara que vende o churrasquinho e a água mineral lá na entrada do espetáculo, ao cara que vende cachorro quente lá na arquibancada, vende paçoca, pipoca. Ajuda todo mundo, né? Então, e está movimentando também jogadores que só tinham 3 meses de competição, agora já tem 6. Olha aí, nós estamos terminando aqui o nosso programa, porque o Zezinho tá... Vocês estão ouvindo o barulho aí? Rapaz, o Zezinho é uma máquina. O Zezinho é uma máquina. Ele está lá com a roçadeira, não para. Não para. E aí o barulhão está aumentando. Obrigado, meu amigo, doutor. É doutor também, porque
Doutor é de cá, mas aqui também é doutor. Eu sou doutor em letras. de tentar ajudar as pessoas. Professor. Porque eu sempre achei que eu fiz pouco, eu sempre queria fazer muito mais. Obrigado. Obrigado, até a próxima aí, gente. Doutor, obrigado. 20 segundos? Posso? Pode, ué, tem a vontade. Pode. 20 segundos? 20. Tá bom. Vai falar uma dessa tabuleta igual o Roy? As tabuletas de Moisés? Não, vai falar algum Não. algum Não retirei, não. pitaco diferente? Não, é coisa real. É assunto real. Quando eu cheguei, o professor falava sobre o Neymar. Ok? Só vai defender o Neymar. Eu quero dizer o seguinte, que eu estou torcendo muito para o Neymar. O Datafolha fez uma pesquisa um tempo desse aí atrás e deu 54% de preferência do torcedor brasileiro. É claro, 46% não quer ver o Neymar nem pintar de ouro, mas 54% deu de que gostariam de ver o Neymar na Copa. Eu também, e sempre defendi aqui essa minha posição, porque ele está se recuperando, eu torço muito para o Neymar, ele é de fato um jogador. Ontem, depois do jogo lá contra o São Lourenço, teve um garoto que quando o Neymar foi para a Copa, ele tinha 12 anos de idade, e ele pegou a camisa do Neymar e ficou cheirando a camisa. Ele deu uma entrevista depois, ficou cheirando a camisa. Quer dizer, isso que eu estou dizendo é besteira, é bobeira, mas o quanto mostra que o Neymar ainda tem uma repercussão numa parte do mundo por onde ele passa. Tem 3 coisas. O Neymar teve 3 comportamentos que deram uma dimensão a eles que não precisava dar. Não precisava. Aquela briga com o torcedor, aquela questão que ele disse que o árbitro estava com problema fisiológico, e aquela outra que ele saiu com a mão no ouvido, como não querendo escutar. Não querendo escutar. São coisas que não agradam? São, mas aquilo não precisava ter tido a dimensão que teve, professor e o presidente. Tá bem? Por quê? Eu acho, João Paulo, e os internautas que também, se discordarem do meu ponto de vista, pode mandar, tá aí, o nosso canal é livre para mandar o protesto e a crítica que quiser. Pode criticar à vontade. Ou um elogio pela minha posição. Mas o Neymar, e vou citar, desculpe, mas eu vou citar mais um exemplo. O Messi, até ganhar uma Copa do Mundo, o Messi era quase que odiado na Argentina. Falavam até que ele não era argentino, que ele era catalão, porque foi lá para o Barcelona e lá ele cresceu e teve o que aconteceu com ele. Antes de ganhar uma Copa do Mundo, o Messi era quase que odiado na Argentina. E o que está acontecendo? Na minha visão, na minha avaliação, é que o Neymar, como não ganhou nenhuma Copa das 3 que ele participou, está aí essa situação. Quem sabe, se o Neymar tivesse ganho uma das 3 Copas do Mundo, ele hoje não estaria sendo tão criticado ou renegado no âmbito do futebol brasileiro. Zico, que perdeu um pênalti na Copa do Mundo, 2 Copas, também foi muito criticado na época. É claro que nós temos que considerar, e eu me curvo diante disso, que o Zico tinha outro comportamento, era uma outra personalidade, um homem equilibrado, uma pessoa que tinha um futebol muito refinado. Neymar também teve e ainda tem. Então, aqueles que querem o Neymar na Copa e os que também não querem Neymar na Copa, quem sabe daqui até o dia 18, o Neymar tem condições de
mostrar que ele pode ser convocado ou definitivamente não, dizendo ao Ancelotti que ele não tem, dizendo não, demonstrando ao Ancelotti que ele não tem condições de ir para a Copa do Mundo. Então é isso, presidente. Obrigado, doutor. Ok? Só lembrando aí, o Neymar ganhou uma Copa, sim, ele ganhou uma Copa de Juniores. Então ele já participou. Medalha olímpica. É, Primeira medalha olímpica do primeira futebol medalha, brasileiro. Uma ele Copa, participou. Copa de Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos. Exatamente. Então tá aí. Mas eu me referi à Copa profissional. 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 Eu até acho, na minha despedida aqui do programa, eu até acho que o Neymar realmente está fazendo tudo para ser convocado para a seleção. A minha preocupação é ele se queimar se for convocado e não der nada certo para ele. Aí acaba. Aí acaba com a carreira dele, né? Bom, é isso aí, meu amigo. Mais alguma coisa? Obrigado por estar com a gente até agora. Obrigado também de nos assistir, nos acompanhar aqui. E continue nos assistindo, porque o Tribuna, o presidente vai dizer isso, o Tribuna é isso que o internauta está vendo. Tem quantos anos já? E o Tribuna é isso. É essa coisa gostosa, descontraída, livre, sem burocracia. Como dizia o seu locutor lá, leve, livre e solto. Tá bem? Olha aí a pauta, ó. Tá vendo a pauta? Como é que é? Tem mais Tá? interrogação do que pergunta. Tá vendo a pauta? Tá bom? Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Obrigado. Deus Até a conosco. próxima.